Oi, gente, estamos aqui para vermos mais uma unidade da nossa disciplina Formação Sociohistórica do Brasil, do curso de Serviço Social do Ensino à Distância da Universidade Salgado de Oliveira. Agora nós vamos ver a nossa terceira unidade, Brasil República. Nós vimos na unidade anterior que o golpe do Exército, das forças do Exército sobre o Segundo Reinado, destituindo Dom Pedro II do poder, vai implantar o período, a fase da República, que é a fase que nós estamos até hoje na história brasileira. Essa fase da República pode ser dividida em alguns momentos. O primeiro momento, a chamada República Velha, que vai da instalação da República até o começo da chamada Era Vargas. De 1930 até 1945, nós temos a Era Vargas. De 1945 a 64, o que a gente chama período democrático, e por alguns autores até período voltado para o populismo. De 64 a 85, a ditadura militar, e de 85, o processo de redemocratização e abertura do país ao regime democrático, Estado democrático de direito. A República Velha, a gente tem dois grandes momentos, a chamada República da Espada, que nós temos dois governos de militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. É durante esse período em que nós temos o trágico episódio da Guerra de Canudos no Nordeste brasileiro, em que um grande povoamento formado por jagunços, homens sem terra, homens desprovidos de riqueza, chefiados por um beato, Antônio Conselheiro, são literalmente destruídos, massacrados pelo Exército Brasileiro. Outras revoltas também ocorrerão agora, já na segunda fase da República, que é o chamado período oligárquico da República Brasileira, de 1894 em diante. Oligárquico porque a vida política e econômica brasileira era controlada pelas oligarquias, que são governos das grandes famílias, principalmente aquelas voltadas para a cultura do café e a produção do leite em Minas, que vai dar origem ao que a gente chama de uma república do café com leite, o café paulista e o leite em Minas. Também nesse período nós vamos ter grandes revoltas, inclusive no meio urbano, como a revolta da Chibata, em 1910, motivada pelo fato de que ainda era permitido na Marinha Brasileira o uso do chicote contra os marinheiros. Marinheiros, a sua maioria, homens negros, chefiados pelo famoso herói, um grande herói, o almirante negro João Cândido, que chefia os marinheiros da esquadra brasileira a se revoltarem contra essa ideia, né, essa lei da chibata, que é abolida. Um outro momento que a gente pode pensar para a sociedade, para as revoltas do período da República Velha, o grande movimento operário que começa a surgir. O Brasil, embora com uma industrialização voltada para produtos de bens de consumo simples, mas começa a se formar a classe operária brasileira, em 1917, uma grande greve de operários em São Paulo, e junto com esse movimento operário também começa a surgir movimento sindical e político. Uma outra questão interessante no período da República Velha é o que a gente chama de coronelismo. Os coronéis eram líderes locais em áreas rurais que controlavam o voto do chamado curral eleitoral. Isso era possível devido ao fato que o sistema eleitoral brasileiro favorecia na República esse tipo de ação. No Império, o voto era censitário, ou seja, o voto era por renda. Na República, o voto deixa de ser censitário, mas ele passa a ser vedado aos analfabetos. E o voto era, inclusive, aberto. Todo mundo sabia em quem você ia votar. Então, os coronéis exerciam pressão sobre as pessoas da região onde eles habitavam. Essa pressão, inclusive, se dava pelo fato de que a posse da terra no Brasil se dava em grande parte na mão dos grandes proprietários e não na mão da maioria do campesinato brasileiro. Isso criava uma situação de dependência, e essa dependência se expressava através do exercício do voto. Não votar no candidato do coronel poderia implicar na perda da terra, ou seja, a perda da subsistência. Todo esse sistema cria toda uma estrutura viciada na ação do poder,
no trato com o poder político e favorecia também esse sistema de voto aberto, controlado pelos coronéis, um número imenso de fraudes eleitorais por todo o Brasil. Bom, no final dos anos 20, 1929, acontece nos Estados Unidos a grande crise da Bolsa de Valores de Nova York, e essa crise da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, a primeira gigantesca crise do capitalismo internacional, abala toda a economia mundial. Quem entra nesse abalo é a exportação de café brasileira. Essa exportação de café, ela decai violentamente por causa dessa grande crise econômica de 29, e essa decadência do café vai também dividir as forças políticas e enfraquecer as oligarquias agrárias que até aquele momento controlavam plenamente o rodízio do Poder Executivo Federal. Nesse clima de instabilidade, inclusive o próprio Partido Republicano Paulista se rompe, e um fato importantíssimo vai trazer o fim da República Velha no período eleitoral de sucessão ao então presidente da República naquele momento, no final dos anos 20, que era Washington Luiz, indicado pelas elites cafeeiras. No jogo político, deveria entrar um candidato mineiro, mas não. É apoiado Júlio Prestes, candidato apoiado por São Paulo. Isso divide as forças políticas e há uma reorganização dos partidos, dos apoios políticos. Por um lado, nós vamos ter a candidatura de Júlio Prestes, apoiada pelos paulistas, e pelo outro lado, aparece a figura de Getúlio Vargas, para candidato à presidência da República, tendo como vice o paraibano João Pessoa, apoiado por Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Como eu já havia comentado, das fraudes, dizem que houve muita fraude, e Getúlio perde a eleição, sendo eleito para presidente da República Júlio Prestes. A situação se acalma um pouco politicamente, mas o assassinato de João Pessoa na Paraíba, dizem que por situações não ligadas à política, mas questões íntimas de João Pessoa, ele é assassinado, mas o clima político de contenda se reaquece e sobe do Rio Grande do Sul toda uma tropa chefiada por Getúlio Vargas, chefiados pelo grupo dos tenentes. Os tenentes eram um grupo político muito forte, integrado por jovens oficiais do Exército. Eles sobem e tomam o poder. Júlio Prestes não chega nem a assumir, é destituído Washington Luiz, criado o governo provisório. Esse episódio da Revolução de 30, que tem como um marco os gaúchos amarrarem seus cavalos no obelisco no centro do Rio de Janeiro. Então começa uma nova fase da política brasileira, a chamada Era Vargas, que tem 3 fases. 1930, 34 é o governo provisório de Getúlio, de 34 a 37 o governo chamado constitucional, e de 37 a 45 o Estado Novo. No período provisório, nós teremos a instalação do governo de Vargas e a busca de se ter uma nova Constituição para substituir a Constituição da República Velha, a Constituição de 1894. Os paulistas pressionam para isso, e o grande momento de pressão é a Revolução Constitucionalista de 32, travada entre São Paulo e o Estado Nacional Brasileiro, chefiado por Getúlio, mas a Constituição sai, e uma Constituição de 34 com maiores poderes, instituído o voto secreto, continua o voto vedado aos analfabetos, mas você tem uma Constituição com um pouco mais de avanço nos direitos, nas garantias individuais. E essa Constituição garante a Getúlio, de 34 até 37, mais um período de governo, que é chamado período constitucional da Era Vargas. Nesse período, a gente pode destacar um confronto entre 2 grupos que serão adversários de Getúlio, os integralistas e a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, ligada mais a elementos do Partido Comunista, e o integralismo já de expressão fascista, um movimento criado
por Plínio Salgado, chamados, ironicamente, na época, de galinhas verdes. Vale lembrar que, nesse período, está se estruturando na Europa o fascismo e o nazismo. Em 1933, Hitler sobe ao poder e a grande influência desse pensamento, desse movimento fascista, na atuação, por exemplo, do integralismo. O grande inimigo do integralismo e também de Getúlio será o comunismo. É com esse argumento de que se estava estruturando um projeto comunista para o Brasil que é feito uma farsa histórica chamada Plano Cohen. O Plano Cohen, que são documentos que apareceram, está se querendo implantar o comunismo no Brasil. E Getúlio, em cima desse argumento, ele vai estabelecer e impor, criar o Estado Novo, que é o período assim mais de centralização de poderes por Getúlio da era Vargas. Vale frisar que ele elimina qualquer possibilidade de oposição da ANL, dos comunistas, e elimina também a ação política do integralismo. É feita uma nova Constituição para o Brasil, para o Estado Novo. O Estado Novo foi o momento em que o poder legislativo é suprimido, as eleições são suprimidas, o governo é estabelecido através de interventores municipais, interventores estaduais, e toda uma centralização do poder, e também a criação de uma imagem pessoal do presidente Getúlio Vargas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o ressurgimento, vamos dizer, a divulgação maior das ideias voltadas para a democracia, Getúlio sofre grandes pressões para poder continuar mantendo essa forma de governo autoritária, centralizadora. Um exemplo que pode ser mencionado ainda desse momento centralizador é a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, criado por Getúlio, que controlou, durante o Estado Novo, toda a produção jornalística e difusão de rádio daquele momento, buscando cercear a população de informações. Pressionado, Getúlio renuncia em 1945 e se abre um novo momento da vida política brasileira, que é o chamado período democrático. No período democrático, a gente vai ver a presença de grandes figuras da vida política brasileira, né? Vários governos. A luta política entre partidos que vão surgir, óbvio, logo após a abertura política no fim do Estado Novo, há a criação de vários partidos, como a UDN, ligada aos setores de direita, o PTB e o PSD, que fizeram uma aliança histórica apoiando Getúlio Vargas, o PTB mais para grupos rurais, o PSDB ligado ao funcionalismo, o PSD ligado ao funcionalismo do Estado. E nesse período, um período extremamente longo, a gente pode falar rapidamente de uns pequenos momentos. Primeiro, o governo do general Eurico Gaspar Dutra, certamente ainda no calor do fim da Segunda Guerra Mundial, e um segundo governo de Getúlio, só que nesse momento eleito pelo voto direto da população. Esse último momento da vida de Getúlio, a vida política de Getúlio no Brasil, que a gente vai ter, por exemplo, a criação de uma empresa importantíssima como a Petrobras e também o alcance pela sociedade brasileira de vários direitos individuais e direitos do trabalho, enfim. Getúlio, agora governando com uma visão extremamente nacionalista, vai confrontar com os interesses do capital internacional e dos Estados Unidos, porque agora nós estamos no momento de uma outra fase na história mundial depois da Segunda Guerra, que é a Guerra Fria, confronto entre os países capitalistas chefiados pelos americanos e os países socialistas à frente à União Soviética. Pressionado também politicamente por isso e economicamente, Getúlio, após escrever a sua famosíssima
carta-testamento, se suicida no Palácio do Catete com um tiro no peito, se encerrando a vida política desse gaúcho, né, iniciada lá, antes ainda, quando se elegeu, quando ele tinha sido até deputado federal. Embora Getúlio tenha morrido, certamente até hoje ainda temos as marcas da atuação getulista na vida política brasileira. Após o suicídio de Getúlio Vargas, esse chamado período democrático brasileiro tem sua continuidade com o mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira. O grande feito de Juscelino, ou melhor, os dois grandes momentos que a gente pode citar aqui da vida política do Brasil com Juscelino, será o seu plano de metas, 50 anos em 5, que ele vai buscar trazer um desenvolvimento econômico para o Brasil, um desenvolvimento voltado para uma produção de bens de consumo duráveis e o seu grande momento, que é a inauguração de Brasília em 1960. A nova capital do país que Juscelino inaugurou, mas nunca mais voltaria a ela como presidente. Seguindo Juscelino, inclusive na esteira das críticas de corrupção do governo federal, inclusive voltados para a construção de Brasília, vai se eleger Jânio Quadros, com apoio da UDN, Jânio Quadros, que era a grande esperança do Partido Udenista na vida política, porque até aquele momento eles só tinham perdido eleições para a coligação PTB e PSD. Jânio Quadros vai ser uma decepção para os udenistas, ele renuncia em poucos meses de governo, e o seu governo é caracterizado por uma política dúbia, voltada para um pensamento conservador, voltado para a sociedade brasileira. Jânio Quadros era conhecido por criar leis proibindo brigas de galo, e biquínis em praia, e uma política dúbia voltada para o exterior, como, por exemplo, a visita do revolucionário Che Guevara ao Brasil, que foi visto pela direita brasileira como uma afronta de todo tamanho. Jânio renuncia, abre um vácuo político na vida política brasileira, e quem estava na vez para ser o presidente era o seu vice, João Goulart. Naquele momento das eleições, da organização das eleições, você podia votar em duas pessoas de partidos diferentes. O presidente podia ser de um partido e o vice-presidente de outro. Jânio Quadros, da UDN, João Goulart, do PTB. Mas forças políticas no Brasil não queriam deixar João Goulart assumir. João Goulart é instalado, num primeiro momento, um governo parlamentar, uma república parlamentar, em que inclusive Tancredo Neves atuou como primeiro-ministro, mas o João Goulart, ele, através de um plebiscito, ele consegue reverter o modelo parlamentar para o modelo presidencialista novamente. Um momento forte do governo João Goulart serão a promulgação das reformas de base no grande comício da Central do Brasil, que vai ser o grande também evento que vai consolidar a intenção de derrubada de João Goulart do poder. Em 1964, os militares derrubam o presidente João Goulart e instauram a ditadura militar no Brasil, na versão dos militares, a Revolução, mas hoje a historiografia já toda ela defende que é um período de ditadura militar e um novo conceito, a ditadura civil-militar, porque também elementos da vida civil, não apenas ligados às Forças Armadas, controlaram o poder no Brasil. Essa ditadura militar ela vai durar até 1985, com a abertura política, e ela é repleta de momentos tensos e importantes. Por exemplo, a promulgação do Ato Institucional número 5, que centralizou realmente os poderes na mão do presidente da República, e um momento a guerrilha do Araguaia, né, na Amazônia, e também a crise econômica que vai passar o Estado ditatorial, através da crise do petróleo, que vai abalar o que era chamado pelos militares de milagre econômico brasileiro. No material de vocês podem conferir lá um gráfico
que traz várias informações sobre a economia brasileira no período militar e quanto essa economia foi ficando, em função das realizações econômicas do milagre, ela foi ficando cada vez mais dependente do capital externo. Em 1985, devido à própria crise da ditadura militar, as pressões da sociedade brasileira, as pressões internacionais, as pressões das instituições religiosas, civis, organizações populares, camponesas, enfim, devido a todo esse contexto, a ditadura entra em crise, o último governo do general João Batista de Oliveira Figueiredo, ela entra em crise e a sociedade busca ter um processo de reabertura política que é iniciado justamente em 1985 com a grande intenção da sociedade brasileira das eleições diretas para presidente. Bom, aí nós entramos num período extremamente complexo e longo, que nós não teremos aqui, obviamente, tempo para observar em detalhes, mas você tem o seu material didático que você pode consultar, mas a gente pode fazer um pequeno resumo de que, nesse período, se abrem os espaços para a participação popular, se abrem os espaços para a atuação política, as demandas da sociedade brasileira. O grande momento que a gente pode frisar nesse período da redemocratização é a própria criação da nova Constituição da República Federativa do Brasil em 88, e de lá para cá, todos os movimentos da sociedade, governos que se sucederam, buscando cada vez mais ampliar o espaço democrático, o espaço de participação popular e a busca dos direitos sociais e a busca das melhorias, das garantias individuais da sociedade brasileira, onde você, profissional de serviço social, sabe muito bem que caracterizam hoje uma área de ação extremamente importante desses profissionais, de você, profissional do serviço social, para a consolidação da democracia brasileira e do direito individual. Obrigado, veja o seu material, consulte os tutores e estamos sempre à sua disposição.